entendi nada que tá acontecendo no meu feed, calma que eu vou explicar. Pra quem me acompanha, há 2 semanas eu fiz um teste, postei foto utilizando no final das minhas fotos uma foto de uma pessoa branca. Pois bem, o meu engajamento subiu mais de 6.000%. Sim, não é brincadeira, 6.000%. Eu já tava pra fazer isso ao longo da semana, mas eu vou aproveitar que a Sá tá falando disso. Ela postou foto de pessoas brancas no feed dela, porque assim como eu e a maioria das pessoas negras, mulheres negras criadoras de conteúdo, ela também sentiu uma diminuição muito grande no engajamento orgânico dela, e eu também entrei nessa lista. Olá, eu sou Luciana Barreto e esse é o Entre Vozes, o novo podcast da CNN Brasil. Nesse primeiro episódio, eu começo apresentando a vocês um pouco sobre o trabalho de 2 influenciadoras digitais negras, essas que você escutou ainda há pouco. A primeira delas é a Sá Olebar. Ela mantém um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Lá ela fala, entre outras coisas, sobre veganismo e maternidade. E começou com a Sá a ideia de fazer um teste, quase uma armadilha, com o Instagram. Ela queria entender por que, afinal de contas, suas postagens tinham pouquíssimo alcance e engajamento, mesmo que ela se esforçasse tanto para produzir conteúdos de qualidade. O experimento da Sá Olebar foi reproduzido por dezenas de outras produtoras de conteúdo na internet, como a Luana Carvalho, que você também ouviu lá no início. A Luana é influenciadora digital e trabalha com diversos temas importantes, como o combate à gordofobia. Não por coincidência, a Sá e a Luana observaram a mesma tendência durante o período em que tentaram driblar a rede social. O Instagram tá simplesmente derrubando o nosso engajamento, e aí quando a gente coloca foto de pessoas brancas, de mulheres brancas no nosso feed, o engajamento aumenta mais até do que ele já era antes. No fim, a conclusão foi uma só. Isso é o que é racismo de algoritmo da plataforma, né? Sá Olebar e Luana Carvalho tão longe de serem as primeiras pessoas a sofrerem com o racismo algorítmico. Antes, pessoas já tiveram seus rostos embranquecidos em aplicativos de selfies ou filtros das redes sociais. Outras pessoas viram suas postagens classificadas como discurso de ódio no Facebook simplesmente por, acredite, usarem gírias de grupos afro-americanos. Tem gente que já teve o cabelo confundido com peruca em bancos de imagens na internet. E em alguns episódios, pessoas se depararam com seus rostos tagueados como gorilas no Google Fotos. Pessoas já foram presas injustamente com bases em programas de reconhecimento facial e já perderam o lugar na fila de transplante de rins simplesmente porque o algoritmo que organiza o atendimento médico nos Estados Unidos beneficia pessoas brancas. Esses e outros casos foram todos compilados em uma linha do tempo do racismo algorítmico, criada pelo pesquisador Tarcísio Silva. A linha é resultado da sua pesquisa de doutorado, intitulada Dados, Algoritmos e Racialização em Plataformas Digitais. Não é à toa que dos 61 acontecimentos da linha do tempo do Tarcísio, os 2 primeiros sejam justamente a criação do Facebook e do Twitter. De acordo com o pesquisador, as 2 empresas são pouco diversas em termos de gênero e raça. E isso tem tudo, mas absolutamente tudo a ver com o racismo algorítmico operante nessas redes sociais. E veja bem, se você chegou até aqui, eu preciso te contar. O algoritmo não é só racista, não. Ele também é gordofóbico, homofóbico, machista, capacitista e mais qualquer outra opressão que você imaginar que existe do lado de lá da tela. A esta altura eu tenho certeza que você já está curioso. Pois então, calma que eu vou chamar algumas pessoas para me ajudarem a explicar por quê. Todos nós consumimos tecnologia todos os dias e as tecnologias também estão regulando cada vez mais a sociedade. Veja os casos, por exemplo, dos sistemas de reconhecimento facial, que já causaram enormes transtornos e injustiças a pessoas inocentes que foram mal identificadas por esses sistemas de reconhecimento. O Vinícius Vu é doutorando em comunicação social pela PUC-Rio, idealizador do Gabinete Digital, uma das mais importantes experiências de governo aberto desenvolvidas aqui no Brasil. Por conta desse projeto, o Vinícius ganhou uma porção de prêmios e acabou se aproximando de vez desses debates relacionados à governança no mundo digital. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
Olá, Luciana, tudo bem? Prazer poder participar dessa discussão tão importante, tão atual e que envolve tantas dimensões, né, da vida em sociedade no mundo contemporâneo. Quem também está aqui com a gente nesse episódio é o apresentador de TV, criador de conteúdo e especialista em marketing digital, AD Júnior. Em suas redes sociais, o AD fala muito sobre racismo estrutural. Em nossa última conversa, eu te fiz uma pergunta. Você sabia que nenhuma pessoa nasce racista? Então qual é o mecanismo que faz os seres humanos se odiarem pela cor da pele? E eu também te fiz uma promessa, te responder essas questões, e é isso que eu vou fazer a partir de agora. AD, bem-vindo. Olá, Luciana. Olá, Vinícius. Olá, querido ouvinte. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante. Muito obrigado. Eu queria começar bem lá do começo mesmo, sabe? Eu vejo muitas pessoas confrontando a ideia de que possa existir racismo algorítmico sob o argumento de que é um modelo matemático, portanto, seria exato e isento de subjetividade. Explica pra gente, então, por que a gente pode dizer que existe um racismo algorítmico? Também machista, homofóbico, etc., várias outras opressões. Acho que a primeira coisa é importante explicar rapidamente para quem está nos ouvindo o que são, afinal de contas, algoritmos, né? Os algoritmos, eles são uma sequência de regras, de comandos, de procedimentos lógicos para solucionar um problema. Quase que uma receita de bolo que acaba servindo ao propósito de colocar estruturas de inteligência artificial, de, enfim, mecanismos digitais para funcionar, né? E para fazer com que a gente consiga efetivamente utilizar vários recursos digitais que a gente acessa diariamente. Então, esses algoritmos, eles são estruturas automatizadas, né, de execução de tarefas para resolver algum problema ou para realizar uma atividade. E as redes sociais, por exemplo, que nós usamos todos os dias, o seu funcionamento é determinado pelo funcionamento desses algoritmos, né? Desses caminhos através dos quais são direcionados conteúdos, são selecionados, né, uma série de conteúdos que vão aparecer nas nossas timelines. É uma lógica, uma dinâmica automatizada, sim, mas é sempre bom e importante lembrar que esses algoritmos, né, essas fórmulas que produzem esse funcionamento, de mecanismos que operam com tecnologias digitais, é produzido por seres humanos, né? Pessoas comuns, como nós aqui, que estão também imersos numa cultura, e o fato é que uma sociedade racista, ela tende a produzir algoritmos racistas. Esse racismo algoritmo, ele pode se expressar de diversas formas. Ele pode se expressar no ranqueamento de conteúdos nas redes sociais privilegiando pessoas brancas. Ele pode se expressar nos sistemas de reconhecimento facial, que possuem enorme distorção em relação à identificação de pessoas não brancas. Pode também se refletir nos sistemas automatizados de seleção de pessoas e até aprovação de crédito bancário. E nas plataformas de busca, né, onde você associa palavras a imagens. E, muitas vezes, essas palavras, o conjunto de palavras e de conteúdos que estão relacionados aos negros, às mulheres, são extremamente preconceituosos, e esses algoritmos, eles acabam reproduzindo essa dinâmica, que é uma dinâmica presente na sociedade e que, portanto, também deve ser percebida, enfrentada e problematizada no ambiente digital. Uma outra coisa para ilustrar a nossa conversa, eu fui fazer uma palestra dia desses e tinha na plateia um publicitário que me disse que foi fazer, um publicitário negro, né, vamos registrar, e ele foi assumir a publicidade de um hospital, e aí chegando lá, ele tentou modificar as imagens. Todos os médicos e enfermeiras eram brancos. E aí ele foi fazer uma pesquisa básica na internet para buscar enfermeiros e médicos negros e não existiam. Até que lá na página tal, sei lá, 40, 50, depois de uma busca básica no Google, ele achou uma imagem e ele modificou essa linha de apresentação do hospital. Quando ele fez isso, ele disse que no dia seguinte chegaram lá pessoas para olhar a nova imagem do hospital, e aí as pessoas olhavam em volta até que finalmente alguém teve coragem de falar para ele: olha, que legal agora, né? Você agora não coloca só médico também, não, você coloca também auxiliar de enfermagem na imagem. Então isso é o que o algoritmo racista traz para a gente também, é um pouco dessa discussão que a gente está fazendo aqui, perpetuando estereótipos na nossa sociedade. E ninguém mais conhece estereótipo tanto quanto o AD Júnior.
Ade, você primeiro ouviu falar do algoritmo racista ou sofreu os efeitos dele só depois descobriu do que se tratava, hein? Eu comecei entendendo que o algoritmo racista, ele existia a partir de leituras, né? O primeiro livro que eu li sobre isso foi lá em 2014, 15, falando sobre isso. Eu estava muito voltado a falar sobre comunicação e estratégias de marketing digital e fui começando a perceber que existia uma diferenciação na entrega. Quando eu comecei a fazer um canal para falar no YouTube, para falar sobre questões de negritude, eu via que quando eu postava ou colocava, eu podia colocar a métrica certinha de tudo que não ia. E até hoje eu tenho isso. Isso acontece até hoje. Eu tenho números muito ínfimos de pessoas que entram, ou que compartilham, ou que colocam, por conta da entrega ser muito menor. Mas vi pessoas que chegaram depois e que têm o mesmo tipo de fala e que são muito bons mesmo. Não é uma crítica a quem faz, mas é que tem o tom de pele mais clara ou que são brancos e que têm entregas muito superiores. Aí eu comecei a entender isso e comecei a trazer isso para dentro do discurso também. E muita gente começou a se identificar com isso, né? Falou assim, não, mas eu tô entendendo o que você tá fazendo. E é muito claro isso. Uma vez eu fiz uma postagem com uma pessoa branca dos olhos azuis só para testar. Isso antes da outra blogueira fazer o post. Faz muito tempo isso eu coloquei e eu tive mais de 200 likes em 7 minutos, assim, que era novidade para mim. E as pessoas simplesmente clicam. Elas simplesmente clicam, quer dizer, a gente também está ensinando, né, o PC a funcionar de uma forma, porque o algoritmo também faz parte de como a gente vai treinando o sistema também, né, e aí ele começa a repetir aquilo que é um vício de uso de sistema. Então, ainda tem uma questão de que as pessoas têm um olhar muito racializado para tudo que se coloca nas redes, e isso se reproduz na forma com que elas vão engajar também nos conteúdos. A falta de representatividade nos bancos de imagens na internet já é por si só uma evidência de racismo. Mas acontece que nesse caso, então, existe um efeito cascata, já que esses bancos muitas vezes são usados de base para diversos algoritmos. Tô certa? Como funciona isso? Sem dúvida. Esses algoritmos, que são estruturas automatizadas, que operam por uma lógica matemática, eles vão consultar, vão buscar bases de dados, bases de informações, através dos quais vão aperfeiçoar permanentemente o seu próprio processo de funcionamento. Se você tem uma quantidade enorme de bases de dados que relacionam pessoas brancas, homens, a determinadas características, é natural que esses algoritmos reproduzam essas vinculações, essas associações. Eu vou dar um exemplo, uma pesquisa aqui super simples que eu fiz esses dias, pensando inclusive nessa nossa conversa. Ao buscar em grandes bancos de imagem, né, em bases de dados, imagens associadas a algumas das principais profissões ou das profissões mais valorizadas no Brasil, algumas delas são médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, nós vamos perceber que o percentual de imagens que reúnem pessoas negras é baixíssimo. Em alguns casos 3%, 6%. Ou seja, há todo um repertório que está constituído por trás dessas bases de imagem, de dados, que relacionam estas profissões, digamos, que são percebidas como profissões mais reconhecidas e bem remuneradas. Essas bases de dados associam essas profissões a pessoas brancas. Por outro lado, outras profissões menos remuneradas e menos reconhecidas socialmente se relacionam com bases de imagem de pessoas negras. Isso é uma reprodução daquilo que a gente encontra no conjunto da sociedade, só que as máquinas e a utilização destas plataformas, elas deveriam buscar, né, reduzir essas assimetrias e não reproduzi-las e, às vezes, até reproduzi-las de maneira muito mais intensa do que se vê na sociedade. Ou seja, há todo um contexto e que inclusive envolve também a baixa presença de profissionais de tecnologia no mercado, ou seja, poucas pessoas, desenvolvedores negros atuando nas grandes empresas, não só no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também, o que acaba indo para que essas estruturas informatizadas, automatizadas, elas acabem reproduzindo toda uma lógica de exclusão, de segregação e de prejuízo, né? Ou seja, em prejuízo às populações não brancas. E isso no Brasil, obviamente, ocorre de maneira bastante intensa, refletindo aquilo que a gente vê na própria sociedade brasileira como um todo. E se você está surpreso, nunca tinha escutado falar em algoritmo racista, pode já, ouvindo aqui o nosso podcast, fazer uma pesquisa rápida na internet, confirmando todas essas informações que a gente está falando por aqui.
A gente tem visto uma espécie de ocupação de perfis de pessoas brancas por pessoas negras. Isso é uma espécie de tentativa de driblar o racismo no algoritmo? A gente vê muitas pessoas tentando ajudar, e ajuda de certa forma quando a gente tem essas parcerias, né? Foi muito bom para ajudar a visibilizar, mas não muda o comportamento de uma sociedade muito, muito racista, que é a sociedade brasileira, né? Às vezes uma pessoa tem milhares de seguidores lá simplesmente só porque ela é branca. Então a gente precisa também entender o fator humano por trás disso também, de que a pessoa, o nosso país é um país que é um pigmentocrático. Eu vou dar um like, eu vou curtir, eu vou me engajar num conteúdo de pessoas brancas, e as pessoas brancas famosas que se colocaram, que se dispuseram a entender essa problemática, fizeram o seu papel ali enquanto aliados e funcionou muito bem. Mas se você vê depois desse impulsionamento que aconteceu, as páginas que foram empurradas continuaram no mesmo lugar, elas não foram dali para continuar crescendo e as pessoas continuaram se engajando nessas páginas. Os números cresceram ali localmente, naquele momento. Ajudou, mas não significa que a gente tenha mudado o panorama, o espectro de uma sociedade que ainda é muito racializada e vai dar like para qualquer pessoa que participe de uma novelinha de adolescente durante a tarde e vai ganhar 12 milhões de seguidores, e a mesma menina, se for negra, ou um menino ator negro, não vai ganhar metade disso. Então também tem muito a ver com comportamento, né? E entre os influenciadores digitais, o quanto isso é uma discussão? É uma discussão constante, diária. 2 anos atrás nós discutíamos, por exemplo, a verificação de contas de pessoas negras na internet. Muito mais difícil você verificar um ator, ou era muito mais difícil, pelo menos acreditava na época da discussão, verificar uma pessoa negra, por exemplo. Isso é uma coisa simples. Outra coisa que a gente tinha também era o fator de como as marcas iam enxergar esses influenciadores, como elas iam se aproximar deles, mesmo que o engajamento fosse grande. Então, a internet ainda é um lugar muito complicado para influenciadores negros que tentam se colocar lá. É claro que 2020 é um ano de impulsionamento, a gente ainda vai medir 2020 e 2021, né? Mas para quem já está há muito tempo observando os influenciadores negros, pode-se entender que, de fato, pessoas negras que estão nas redes sociais criando conteúdo, elas ainda têm muita dificuldade. A gente teve um caso de uma plataforma uma plataforma que ela impedia, por exemplo, ou dizia que páginas com casas feias, pessoas feias, não deviam ser tão divulgadas ou tão engajadas no conteúdo. Foi uma matéria enorme escrita por um jornal independente e que se confirmou aí por e-mails de uma certa plataforma, e que é real. E aí quando eu falo de pessoas feias, casas feias, a gente está falando do quê, né? Então, há uma constante discussão de influenciadores negros em relação ao tratamento que é lhes dado na rede social pelas próprias plataformas. Eu tenho conseguido conversar com várias dessas plataformas, acho que tem sido super importante o diálogo, né, claro. Sempre se colocaram muito abertos para falar, principalmente nos últimos anos, assim, e eu vejo que há um esforço também, uma tentativa de mudar o pensamento dentro das próprias corporações em relação ao tratamento e o impulsionamento e o engajamento com pessoas negras. A nossa ideia é sempre apontar caminhos, né? Quais os caminhos possíveis nesse momento, de forma prática, para a gente reverter esse racismo estrutural dentro dos algoritmos? De fato, é fundamental que a gente busque compreender que tudo isso é passível também de ação corretiva, ou seja, não é uma realidade dada, não está balizada por um determinismo tecnológico frente ao qual nós não podemos fazer nada. Não, podemos sim fazer. O que seria possível? Primeiro, buscar, né, constituir bases de dados, bancos de dados que fujam desses padrões estéticos e de beleza, inclusive, hegemônicos, né, que privilegiam pessoas brancas em detrimento de pessoas não brancas. Ou seja, é importante aumentar a diversidade junto a essas bases de dados. Outra coisa importante é aumentar o número de desenvolvedores, de trabalhadores da área tecnológica, junto às empresas, né, de base tecnológica, empresas de tecnologia, que operam essas estruturas e que precisam contar com uma presença negra maior. Pessoas que sentem na pele tudo isso que nós estamos falando. Pessoas afrodescendentes, indígenas, mulheres. Outra coisa importante
é a regulação mesmo. A regulação, porque em alguns casos, podemos dizer seguramente, que essas estruturas automatizadas, elas ferem legislações nacionais. O racismo no Brasil é crime tipificado. Há formas, inclusive, de enquadramento de determinadas condutas que não atendam a determinados compromissos éticos e que também podem ser consideradas, em alguns casos, até, enfim, uma discriminação racial de fato e que, obviamente, pode ser tipificada até mesmo como crime em alguns casos. E, finalmente, é claro que muito importante lembrar o que eu disse inicialmente é que sociedades racistas produzirão algoritmos racistas e, portanto, a luta antirracista no conjunto da sociedade, a adoção de medidas, a construção de políticas afirmativas, de políticas públicas, são fundamentais para que nós possamos expressar nestas estruturas tecnológicas a diversidade, respeito a todas as etnias, respeito a todas as pessoas, enfim, a todos os grupos sociais historicamente marginalizados e prejudicados numa sociedade tão desigual quanto a brasileira. O debate público sobre essa questão é fundamental, é um tema central para o futuro da própria democracia brasileira. Ade, eu imagino que você esteja, inclusive, cansado disso, mas é possível apontar caminhos e você pode estar cansado, inclusive, de ter que sempre apontar os caminhos? Olha, cansado eu nunca vou estar. Eu, infelizmente, vim para o mundo no momento em que a discussão está acontecendo ainda bem engatinhada, porque engatinha-se muito nessa discussão, nesse momento, porque as pessoas brancas no Brasil foram começar a entender essas questões ontem. A maioria dos brancos brasileiros só começou a falar disso faz pouco tempo. Então, infelizmente, eu vim ao mundo num momento como esse. Mas, felizmente, eu tenho o privilégio de poder ter tido uma oportunidade de estudar, entender e saber que, nesse momento, eu tenho que usar aquilo que eu tenho, as ferramentas que eu tenho para poder trazer uma educação ou ajudar numa educação que seja antirracista. Educação que eu estou dizendo de conversar, de se aproximar, de tentar explicar, e eu tenho paciência, viu? Eu tenho bastante paciência, porque eu acredito que a gente só vai conseguir fazer apontamentos para o futuro se a gente tiver hoje bases muito sólidas para poder enfrentar isso. Bases muito sólidas que a gente está falando aqui do Vinícius com o projeto que ele tem, que ganhou vários prêmios, que é baseado em dados, números, é factual. A gente não está falando sobre apenas experiências pessoais que eu tenho, mas que isso é comprovado através de metadata. Então, eu acho que é muito importante isso. A gente é essa geração e não dá para cansar. Tem como continuar lutando, tem como continuar indo, mesmo porque os nossos passos vêm de longe, os nossos ancestrais têm lutado há tanto tempo. Então, se é nesse momento que a gente precisa continuar falando, eu não posso me esmurecer, não posso dizer que eu estou cansado, né? Imagina você perguntando para o Martin Luther King, você perguntando para Rosa Parks, você perguntando para o Abdi Dias e tantos outros, né, Lélia, que vieram antes. E aí, tá cansada? É difícil que essas pessoas estavam vivendo aquilo e a gente está vivendo isso hoje. É um momento de falar sobre isso, eu estou muito feliz e eu acho que a gente precisa continuar caminhando, porque eu já vejo alguns esforços sendo colocados à frente, pessoas ouvindo o que a gente tem para falar. Perfeito, Ade Júnior. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Vinícius. E até uma próxima oportunidade. Vinícius Vu, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, enfim, eu acho que foi realmente bastante importante essa troca, muito rica. Parabéns por ter proporcionado essa reflexão. A gente está falando de racismo algorítmico há pelo menos 10 anos, desde 2010, acredite. Naquele ano, a Nikon lançou uma câmera com recurso para evitar fotos com olhos fechados. Só que pessoas com traços asiáticos foram simplesmente desconsideradas na hora de criar o mecanismo. A câmera não disparava porque achava que elas estavam com os olhos fechados. Pois é. De lá para cá, os casos de racismo e outros problemas relacionados ao uso de algoritmos continuam aparecendo. Mas aqui com a gente, no Entre Vozes, a gente não quer só debater o problema, queremos também apontar caminhos para a superação deles. Por isso, eu destaco que já tem sim muita gente empenhada em combater o racismo algorítmico, tá? De preferência da raiz. Eu tô falando das iniciativas que buscam inserir mais pessoas negras na área da programação e da tecnologia da informação. Só para citar duas delas, eu convido vocês a conhecerem melhor o trabalho do Preta Lab e do Conexão Malunga.
Preta Lab é um braço da OLAB, uma organização que busca democratizar a produção de tecnologia. O Preta Lab, em específico, incentiva a inserção e protagonismo de mulheres negras e indígenas na área de comunicação e tecnologia. Hoje, a diretora da OLAB é a Sil Bahia, mestra em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense. Oi, meu nome é Silvana Bahia, eu sou diretora do OLAB e coordeno a Preta Lab, que é um projeto de estímulo a mulheres negras na tecnologia, e a forma que o Preta Lab trabalha para promover a inserção de mulheres negras na comunicação e na tecnologia é a partir da rede, né? A partir das pesquisas, das formações que a gente faz também, dos levantamentos, estimulando que o protagonismo das mulheres negras também seja reconhecido e de fato aconteça em diferentes espaços que não são apenas os de tecnologia, mas sobretudo os de tecnologia. Já o Conexão Malunga é uma plataforma que quer pautar o uso das tecnologias da informação a partir de saberes afro-brasileiros. As fundadoras Glenda Dantas e Mariana Gomes acreditam que, partindo de discussões e formações, é possível protagonizar uma verdadeira mudança das tecnologias digitais. Além disso, eu não poderia deixar de falar do trabalho de pesquisadores como o nosso convidado, Vinícius Vu, que levam esse tema para dentro da academia, e de influenciadores como o AD Júnior. Não é fácil continuar produzindo conteúdo, continuar resistindo dentro do ambiente digital nessa lógica, mas felizmente o AD e outros influenciadores nos dão a oportunidade de continuar usufruindo do conteúdo deles. Afinal de contas, o prejuízo causado pelo racismo algorítmico não é problema só de quem sofre apagamento, mas também da sociedade que perde a chance de ter acesso a informações mais diversas e, claro, de qualidade. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Vozes.